Fala, meu querido aluno! Hoje vamos à aula parte 3, agora em especial a área do círculo. Bom, o círculo é interessante que a gente pode falar algumas coisas bem legais aqui, alguns elementos importantíssimos do círculo. Bom, se fosse perímetro ali da circunferência, seria essa borda aqui, tá? Seria essa borda, uma outra aula. Hoje a nossa ideia é encontrar a região interna desse círculo, a parte de dentro, tá? Imagina só que você queira cortar um isopor no formato circular, ou então um papelão, e você queira revestir toda a parte de dentro, isso é área, ok? Tranquilo. Uma pizza totalmente circular, aquela parte do recheio, isso é área, tá bom? Aplicação bem simples aí de área. E aí você tem alguns elementos importantes. Você tem um raio, o raio é a distância do centro até qualquer extremidade. Repare que aqui é uma extremidade do meu círculo, tá bom? Eu tenho aqui o ponto A. Posso colocar vários pontos aqui nas bordas aqui do meu círculo, da minha circunferência, tranquilamente, tá? Então a distância do centro, chamei de centro O, do ponto O até o ponto B é raio, e a distância de O até A também é raio. O legal é que a mesma medida desse raio é igual também a outra medida do raio, tá? Exemplo, se aqui for 10 centímetros de raio, de A até O também é 10 centímetros. Ah, professor, se eu quiser de O e colocar bem aqui um ponto C, de O até C, é o mesmo valor? É o mesmo valor, tranquilo? Então fica de olho, porque muitas das vezes você vai pegar uma questão que o raio pode estar na horizontal, como esse caso, pode estar na vertical, e o raio também aparece muito na diagonal, tá bom? Então, se o raio aqui for 15, o raio aqui é 15, na vertical é 15, horizontal é 15, inclinado é 15, tranquilo? E aí eu tenho o diâmetro, que tem a relação com o raio, porque o diâmetro é o dobro do raio. Então, repare que essa medida é igual a essa. Se aqui o raio é 15, e aqui também é 15, 15 mais 15 dá 30. Então, o diâmetro seria 30, porque o diâmetro é o dobro do raio. O Ministério da Matemática adverte. O diâmetro ele passa exatamente pelo centro da circunferência, tá bom? Ou então, no caso aqui, pelo centro do círculo. Fica atento a esse detalhe, tá? Bom, professor, onde vai me ajudar aqui a encontrar a área do círculo? A área do círculo é um π-raio ao quadrado, né? Imagina aquele π-raio que dá muito trabalho, pois é, um π-raio ao quadrado. E aí, interessante que lá desde o sexto ano você aprende que a prioridade entre multiplicação e potência é ao tempo, e isso é a potência, tá bom? Então, quando você for encontrar a área do círculo, primeiro faz a potência. Eu vou mostrar a resolução dessa questão de duas maneiras, que você pode encontrar em avaliações objetivas. Vamos a ela. Qual a área do círculo que possui um diâmetro igual a 16 centímetros? Primeira coisa, ele me deu o valor do diâmetro. E lá na fórmula, ele quer que eu substitua o raio. Então, você pode cair nessa pegadinha. Mas você já sabe que se o diâmetro é igual a 16 centímetros, o raio, que é a metade, vai ser igual a 8 centímetros. Você já não cai nessa primeira armadilha, tranquilo? Ok. O π, professor, o π, dependendo da questão, repare que eu não coloquei o valor de π. Então, você poderia tranquilamente usar o valor de π aproximadamente 3,14. Lembrando que o π tem vários números depois do 4, tá? Números infinitos, é um número irracional, porque eu não sei onde vai parar, é um número infinito de números ali. Só que a gente adota 3,14, mas pode ser que numa questão apareça π igual a 3,1, aí você vai ter que usar 3,1. Pode ser que a questão favoreça mais ainda e diga π igual a 3, aí você vai ter que usar π igual a 3. Caso a questão não apareça o valor do π, você adota 3,14, a aproximação que a gente utiliza, tá bom? Padrão. Então, vou mostrar essa conta de duas maneiras. Primeiro, sem usar o valor de π, ficaria assim, A de área igual a π multiplicado, não estou substituindo o valor de π, pelo raio, o raio é 8 ao quadrado, não estou utilizando o valor de π,
Agora vamos à potência. 8 ao quadrado costuma dar 64. E 64 vezes π dá 64π. A unidade de medida, centímetros quadrados. Ixi, professor, que estranho. Você não vai substituir o valor de π, não? Vamos lá. Tem questões que o gabarito para bem aqui. Você comemora. Uau! Menos o cálculo. Já se a questão pediu o valor completo, com o valor de π, vamos substituir. 64π é a mesma coisa que 64 multiplicado por 3,14, tá? Ah, professor, eu não poderia substituir o 3,14 logo no começo? Poderia, tá? Então, dependendo do enunciado, do tipo da questão, ali as opções, você substitui o valor de π ou não. Vamos substituir agora? Vamos ao nosso rascunho. 64 multiplicado por 3,14. Vou fazer o cálculo como se não tivesse a vírgula. Se não tiver a vírgula aqui seria 314. Então vamos fazer nosso rascunho aqui. 3,14 seriam 314 multiplicado por 64. Vamos lá então. 4 vezes 4, 16, sobe 1. 4 com mais 1, 5, 3 vezes 4, 12, nem eu vou me preocupar ainda com vírgula, 4 vezes 6, ó, 24, fica 4, sobe 2, 1 vezes 6, 16, com mais 2 dá 8, e 6 vezes 3, 18, olha que top, vou somar para finalizar, 6, 5 mais 4, 9, 8 mais 2, 10, fica 0, sobe 1, 8 mais 1, 9, com mais 1, 10, sobe 1, e 1 com mais 1, 2. Aonde eu coloco a vírgula, então com você, aonde, isso, acertou quem falou, depois do 200, tá? 2 casas após a vírgula volta a 2 casas. Então, a área desse círculo é igual a 200,96, a unidade de medida, centímetros quadrados. Beleza? Então, fique atento aí a esses dois modelos de gabarito. 64π, centímetro quadrado, sem substituir o valor de π, ou substituindo o valor de π, nesse caso, 200,96 centímetros quadrados. Não esqueça, o professor faz o cálculo, mas você também deve fazer o cálculo para confirmar a sua resposta. Galera, até a próxima e fui!